Rompe o dia no bosque encantado, desperta das plantas e os animais, tocados pelos primeiros raios de sol. Um cardume de borboletas, um bando de borboletas, serpenteia entre as flores orvalhadas. Brilham pequenas gotas de água como lágrimas de cristal. Eis que chega a princesa Palpália, do distante reino da Palpália. Vem para o seu passatempo favorito, pegar flores e borboletas. Elas fogem, as borboletas, as flores não, pois não se podem mexer. A princesa Palpália senta-se e acaba por adormecer. No seu torpor enreda-se um sonho maravilhoso, e sonha e ressona. No seu sonho sente-se estremecer. São os passos do grande coelho. Não é o passo coelho, são os passos do coelho. O coelho grande, o coelhão. O coelhão chama o seu bom amigo, o sapinho. O sapinho, ao ver a princesa, pede um beijo. Ela afasta-se com repugnância. O sapinho diz-lhe ser o príncipe Chup, enfeitiçado pelo grande mago Antrax. A princesa cheira e não se convence. O coelhão convence-a a dar o beijo. E era verdade, o sapo transforma-se no príncipe. A princesa Palpália rejubila. Aos 50 anos, por fim, morre de verdade. O príncipe demonstra o seu entusiasmo. Dança no pavilhão. O príncipe Palpália segura algo ao ouvido. A princesa diz-lhe que o Chup é o amor por quem tanto esperou. Vira nas costas, ou seja, en arrière. A princesa acorda. Era um sonho. O coelhão e o sapinho desaparecem. A princesa espreguiça-se. Afinal, tudo não passou de uma simples fantasia. Vai continuar virgem. Não há esperança. E tantas teias de aranha. Regressam as borboletas. Afinal, eram borboletas de dia. E depois do pôr do sol transformavam-se em mulheres da noite. Ou seja, alternavam. Criaturas da noite, ucranianas, brasileiras, carolinas saudáveis. Tinham sido também enfeitiçadas pelo grande mago Antrax. Surgem criaturas fantásticas da floresta. Um elfo e um ogro que têm poderes mágicos. O elfo ferido e o ogro ilhado. Aparecem também a pantera cor-de-rosa e os gatos siameses. Só falta o gato Mickey. Os gatos siameses e a pantera cor-de-rosa executam um pas de trois. Regressam as borboletas que se deslocam velozmente em rojeteias, enormes saltos com os pés distendidos. Respondem as criaturas da floresta com ginásticos saltos em assembleia. Todos juntos executam um passe-partout. E rodam incessantemente num passe-vite. O elfo livre é o único que pode reverter
reverter o feitiço e restituir a forma humana aos animais encantados. A princesa roga-lhe que transforme o sapo em príncipe. O elfo diz-lhe que para isso precisa de, em troca, transformar outros humanos em animais. A princesa propõe-lhe que transforme alguns deputados em burros. O elfo diz-lhe que não pode ser, pois não os pode transformar naquilo que já são. A princesa, desesperada, pede-lhe que seja ela a sacrificada e que a transforme em vaca. O elfo dá-lhe a mesma resposta. Não os pode transformar naquilo que já são. Num ato heróico, o coelhão oferece para ser transformado. O elfo transforma-o então em vírus da gripe A e inocula o sapo, alojando-o na sua vida. De seguida, o elfo transforma finalmente o sapo no príncipe Chup. A princesa Palpália rejubila, excitada, fala ao príncipe da sua pátria e também da sua papilha. O príncipe recebe a braços abertos, ou seja, na segunda posição de balé. A princesa recebe na posição tradicional, ou seja, pernas abertas. O príncipe, cego de amor, tropeça. O príncipe e a princesa dançam. O príncipe atira a princesa ao ar, mas esquece-se dela. Dança, dança. Juntam-se as borboletas que alternavam. O elfo ferido, o agrelhado e o coelhão que vive agora alojado nas calças do príncipe. Dançam um passo à la Gardel. Alguém na confusão calca uma formiga. Alto! Para tudo! A formiga não era mais que o próprio rei da Papília, que tinha sido enfeitiçado pelo mago Antrax. A princesa, com o choque da morte do seu próprio pai, desfalece. E acaba o rei. Assim termina, com este final infeliz, a nossa história. Volta atrás. A formiga, afinal, era mesmo uma formiga. Na confusão, o príncipe Chup apaixona-se pelo ogrilhado, que não era mais que o seu próprio criado enfeitiçado. Inventando a nova lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo, casam os dois, o príncipe e o criado. Volta atrás. A formiga, afinal, era mesmo uma formiga. O elfo fedido decide celebrar o casamento antes que o príncipe Chup perceba. Chup casa com Palpália, embora atrapalhado pelo coelhão. O ogrilhado casa com a pantera cor-de-rosa. O elfo fedido separa os gatos siameses. E assim fenece esta farsa.